Vamos em frente, olha só. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o médico Drauzio Varella e a Rede Globo a pagarem indenização de R$ 150 mil por danos morais ao pai de um menino de 9 anos, estuprado e estrangulado por Suzy de Oliveira, transexual que cumpre pena pelos crimes ocorridos em 2020. Suzy apareceu no programa Fantástico em março de 2020, durante uma reportagem sobre transexuais nos presídios brasileiros. Na época, seu depoimento chamou a atenção após Suzy contar que não recebia visitas há 8 anos e trocar um abraço com Drauzio no final ao fim da matéria. Na ação, o pai da criança assassinada diz ter vivido um novo abalo psicológico ao reviver os fatos e diz que Suzy recebeu piedade social. Após a reportagem, crianças chegaram a escrever cartas de apoio endereçadas a Suzy sem que seus responsáveis soubessem quais os delitos havia cometido. Em sua decisão, a juíza Regina de Oliveira Marques avalia que a reportagem foi negligente ao não procurar conhecer os crimes cometidos por seus entrevistados e retratá-los como meras vítimas sociais. A magistrada também ressaltou que o conteúdo provocou situação aflitiva com implicação psíquica ao pai da criança. Drauzio Varella e a Rede Globo não se manifestaram sobre a decisão. Augusto. Bom, no Brasil o que existe é a opção preferencial pelo bandido, né? Já existem, por exemplo, advogados preocupados com esse serial killer aí do Rio Grande do Sul, como é que é o nome? O Lázaro, do Distrito Federal, né? Porque querem uma cela isolada para ele depois da prisão. Ele ainda está foragido. Ele assassinou uma família inteira. Então isso aí some, desaparece. Quando você põe o criminoso em contato com a turma que acha que todo criminoso é vítima das condições sociais, da infância sofrida que ele viveu, o que é um insulto de bom tamanho aos milhões de brasileiros que sofrem na infância e continuam honestos, a imensa maioria. Então você tem que procurar na infância o perfil ali que forma o criminoso e as vítimas somos nós. Temos que pedir desculpas. E você esquece completamente a família da vítima, que vai carregar para sempre a memória da brutalidade desses criminosos tratados como anjos caídos provisoriamente, serão recuperados por algum período na cadeia e quanto mais curto, melhor. Ilza. Olha, isso é uma ação espetaculosa e demagógica, com todo respeito aí ao trabalho do Drauzio, aos livros publicados, etc. Mas eu acho que não é só uma questão dele, A gente está, de fato, num mercado de virtudes postiças, e que veio do politicamente correto, que é uma semente até positiva, Você praticar na sua vida as ideias que você acredita, mas isso foi artificializado e virou banderola. E hoje é ativo valioso, Você, com uma frase ou duas, dizer que você é contra o racismo, que você é a favor dos gays, que você não discrimina os gays. Então, nesta marcha, a civilização retrocedeu meio século de avanço justamente na inserção, na compreensão das opções de cada um. E aí, esse tipo de ação é demagógico. É demagógico você fazer um drama, você fingir que não há, quer dizer, você supor que a sociedade do século XXI, da segunda, terceira década do século XXI, ainda é uma sociedade que não aceita as nuances de opção sexual, se eu posso dizer assim, o que é falso, o que é mentira. Ao contrário, você segrega, você fica, aquilo que eu falei, você fica procurando inimigo o tempo inteiro, você fica erigindo aqueles seres pré-históricos culturalmente, que não aceitam ninguém. É o desbunde com cheiro de mofo, meio século depois da contracultura. É disso que se trata. Então, eu acho que as pessoas sérias, que têm trabalho sério, não deveriam cair nessa tentação que hoje, infelizmente, é muito bem monetizada, esse tipo de afetação. O sujeito pode ser o mais egoísta do mundo, mas se ele afeta um altruísmo aí numa rede social com certo alcance, está tudo bem para ele, tem todas as oportunidades e tal.
Então é isso, é demagogia. Isso é demagogia, demagogia não ajuda ninguém, vamos lembrar aqui. Agora, eu não sei se o desfecho judicial aí tá correto, né? Essa premissa aí eu tenho dúvidas. Ana. Vitor, essa parte onde a juíza Regina de Oliveira Marques, né, avalia a reportagem e coloca ali aspas, né, para a magistrada que a reportagem foi negligente ao não procurar conhecer os crimes cometidos por seus entrevistados e retratá-los como meras vítimas sociais. Isso é muito importante porque cai exatamente nisso que o Fiuza trouxe, que a gente vive. Acho que um dos grandes males aí da sociedade hoje em dia é a sinalização de virtude, né? É a cor da sua pele, é a sua opção sexual, como o Fiuza colocou, ou se você é mulher ou não é. E, infelizmente, a realidade não mostra isso. A realidade mostra que tudo tem que entrar dentro de um contexto político e ideológico, porque o ano passado, por exemplo, logo após a morte, né, de George Floyd aqui no Brasil, que os Estados Unidos aí protestos explodiram por todas as várias grandes cidades dos Estados Unidos e vidas negras importam, esse movimento todo aí do Black Lives Matter, policiais negros foram assassinados também e nada foi falado. Então, vidas negras importam desde que sejam vidas negras que caibam na narrativa importante do momento para sinalização de virtude, né? A gente vê as clínicas de aborto aqui nos Estados Unidos que são operadas em bairros pobres, em comunidades pobres, em comunidades negras, em periferias, exatamente aí para o assassinato de bebês negros. E, no entanto, essas vidas negras de bebês negros, essas vidas não importam, essas vidas não entram em estatísticas, não entram em debates. Portanto, isso tudo é uma grande hipocrisia. O Fiuza tocou no cerne dessa questão para mim, que é a identidade hoje, a política identitária para sinalização de virtude. E aqui a gente sempre tem que tomar muito cuidado, porque não interessa a cor da pele, ou a opção sexual, ou se você é mulher, ou se você é homem, homossexual, heterossexual, que, como o Martin Luther King Jr., né, dizia aqui nos Estados Unidos, é o conteúdo do seu caráter. Ele dizia no discurso, né, famoso, histórico dele aqui, que eu quero que os meus filhos sejam julgados pelo conteúdo do seu caráter e não pela cor da pele, ou toda essa lista que a gente vê, infelizmente, nessa agenda nefasta aí de identidade de gênero, por exemplo. E você, Zé, você comentou bastante esse caso aqui no programa na época, quando trouxemos aqui. O que achou dessa decisão da Justiça agora? Eu achei exagerada, né? Olha, Vitor, é o seguinte, imagine, o pior criminoso do mundo, ele tem o direito à defesa. Se ele for condenado à morte, ele tem o direito a uma defesa de uma morte decente. Não é porque ele foi condenado à morte que ele será morto aos pedaços, enfim. Então, vamos combinar. Todos têm o direito de defesa. No caso do Lázaro aqui, a advocacia pública entrou com pedido e o juiz negou. Ou seja, é assim que funciona a justiça. Eu me lembro lá na cidade de um crime horrível e que o autor do crime não era julgado porque não tinha advogado para defendê-lo. E aí, um conhecido nosso lá, o doutor Adilson, assumiu a defesa e a cidade se revoltou contra ele. Inclusive, familiares do garoto assassinado. Aí ele foi lá, teve que ir explicar, olha, se eu não pegar a defesa desse sujeito, ele não será julgado. Então, tem que ter uma defesa, sempre. É o caso do Lázaro, ele terá a defesa e são profissionais contratados para isso, para fazer a defesa. São os advogados pagos, inclusive, com dinheiro público, né? E também no caso da Suzy. O que eu não gosto de lembrar, de pensar, é que uma reportagem possa... que ele foi enganado.
O Drauzio foi levado ao erro pela produção do programa, que faz esse apelo, que faz essa apuração. Então, ele não sabia, o Drauzio, erro da produção, todos nós sabemos, né? Ele não sabia dos crimes graves que a Suzy tinha cometido. E isso provocou realmente uma reação muito forte. As pessoas ficaram emocionadas com aquele abraço, porque foi um abraço humano, sincero. E aí escreveram cartas de apoio à Suzy, que não recebia visitas, mas nem a família dela queria visitá-la. E aí se descobriu que foi um crime horrível, matou uma criança, estuprou e tal. E aí foi um erro. Agora, daí a condenar 180 mil por uma reportagem, eu acho um exagero. Eu tenho visto aqui, inclusive, que esse tipo de ressarcimento nunca passou ali de 4 mil reais, 180 mil reais é um exagero. Não acho uma decisão boa e legal. Foi um erro e ele deve ser julgado pelos ouvintes, né, pelos telespectadores e pelos que o seguem. E não a justiça impingir uma multa dessa para um erro, né, de reportagem.